Batalha da Mente, parte 3. Eu quero lembrar para você que por diversas vezes nós somos assaltados por pensamentos que muitas vezes contrários à palavra, tentam nos tirar a paz, nos tirar a alegria, nos fazer demover da posição de filhos e filhos amados, às vezes colocando dúvida em nosso coração, e a gente precisa estar preparado na palavra para combater esses pensamentos com o pensamento correto. A Bíblia ensina que para cada um desses pensamentos que muitas vezes vem à mente para tentar colocar dúvida, colocar medo, dizer que você não é o que a palavra diz que você é, a palavra nos ensina a levar todo esse pensamento à obediência de Jesus. E quando você pensa na obediência de Jesus, você vai ver pela palavra que o fato de Jesus ter obedecido nos trouxe um legado de bênção, porque Ele obedeceu, nós fomos abençoados nele. E hoje, uma vez que somos novas criaturas, temos um espírito recriado, esse espírito é um com Deus, e a Bíblia fala que nós somos ministrados pelo Espírito Santo em nosso espírito, e através disso recebemos revelação, entendimento da palavra, e a nossa alma é influenciada pela palavra, é influenciada pela ministração que nós recebemos, pelas convicções que nós recebemos em nosso espírito. A alma próspera, diz a palavra, é a alma que anda na verdade, e a verdade é a palavra de Jesus. A alma próspera, ela não cai nas ciladas do inimigo, que muitas vezes lança dardos, setas de pensamentos contrários ao que a palavra diz, deixando a pessoa preocupada, estressada, ansiosa. A alma próspera que anda na verdade, ela está preparada, ela não cai nas ciladas. A palavra metodeia, num esquema tático para enganar mentalmente um oponente. Nós vimos aqui isso na semana passada. A alma próspera que anda na verdade, ela não cai nas ciladas do inimigo, ela sabe quem ela é em Cristo Jesus. Só há um jeito de você, quando é assaltado por um pensamento que vai de encontro, que é contrário ao que a palavra de Deus nos ensina, só há um jeito de você vencer esse pensamento, é fazendo com que esses pensamentos sejam removidos, substituindo todos eles por um pensamento correto. Pense como Deus pensa, diga o que Deus diz sobre você, veja-se como Deus te vê, mesmo contrariando sentimentos e circunstâncias, e você vai ver que a sua vida vai voar, vai mudar da água para o vinho, porque você é o que a Bíblia diz que você é, você pode o que a Bíblia diz que você pode, você que está em Cristo, você possui o que a Bíblia diz que você possui, e nada, nem ninguém pode tirar você dessa verdade. Se você estiver firmado na verdade, se a sua alma é uma alma próspera, e é uma alma que anda na verdade, e a verdade é a palavra de Deus, você vai receber, aceitar, crer e confessar o que o seu Pai diz sobre você, o que Deus diz sobre você, e não o que qualquer pessoa diz, e não o que você consegue constatar de circunstâncias, mas o que a palavra diz sobre você. Você é filho amado, você em Jesus é abençoado, em Jesus você é salvo, você é justificado, em Jesus você é salvo plenamente. Amém? Essa é a verdade que nos capacita para vencer nesse campo de batalha da mente. Quando nós estamos firmados nessa verdade, aí sim, nós podemos combater qualquer pensamento contrário à palavra, nós podemos combater esses pensamentos e substituí-los pelos pensamentos corretos que fluem, que aprendemos, que recebemos por revelação da palavra de Deus. Amém, gente? Você confia na palavra de Deus? Você confia na integridade da palavra de Jesus? Pois é, se essa palavra diz que você é amado, que você em Cristo é justificado, salvo, não deixe nada e nem ninguém tirar você dessa posição. Você é o que a Bíblia diz que você é. Amém? Você concorda com a palavra? Diga amém, eu creio. A carta aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, dizem assim, eu quero ler com vocês algumas versões, para que você possa ter um entendimento ainda mais aberto sobre esse texto da palavra de Deus. Veja a importância de renovarmos a nossa mente na palavra de Cristo. Diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis
o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Olha o convite da palavra para a gente não se conformar com esse século, com o modo de pensar, de viver desse século, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento, da nossa psique na palavra de Deus. Veja esse mesmo versículo na Nova Versão Internacional. A primeira versão que eu li foi a Almeida Revista e Atualizada. Veja ele na Nova Versão Internacional, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos querem viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Renove a sua mente na palavra de Deus. E por fim, na Nova Versão Transformadora, esse texto diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo o que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Renovar a mente é um processo no qual tomamos conhecimento da vontade do Pai e passamos a crer e viver de maneira correta. Nós passamos a andar na verdade. Amém? Por isso a palavra diz, você já viu aqui comigo, que a mente próspera, ela anda na verdade. Quando nós pensamos em renovar a mente, quando nós falamos e estudamos sobre renovação da mente na palavra, nós estamos falando de um processo de conhecer o que Deus tem agora para nós. Qual é a vontade de Deus para nós, como novas criaturas em Cristo Jesus. Você não é mais aquela velha criatura, você não é mais aquele velho homem antes de Jesus, você agora é uma nova criatura, e a Bíblia diz que você nasceu de novo, você nasceu agora para a família de Deus. A sua mente não foi resetada, você saiu da igreja no dia que você aceitou Jesus, e você saiu da igreja com as mesmas convicções, com tudo que você tinha de bagagem emocional, com tudo que você tinha de convicção em sua mente, que você aprendeu em diversos lugares. E a partir do momento que você passa a viver na família de Deus e a ter um encontro real com Deus, um encontro com a palavra, a pessoa do Espírito Santo agora ele habita em você, e através da palavra e da pessoa do Espírito Santo, agora você vai conhecer qual a vontade de Deus agora para você como nova criatura, qual a nova vida que Deus agora tem para você. Você precisa aprender agora como pensa, como fala, como anda, como vive uma nova criatura em Cristo Jesus, um filho amado, justificado, abençoado, plenamente perdoado em Cristo Jesus. Uma pessoa que possui agora uma nova identidade. Você pode dizer: eu tenho uma nova identidade em Jesus. E você precisa aprender sobre essa nova identidade, você precisa viver sobre a perspectiva dessa nova identidade agora, dessa nova criatura que você é em Jesus. Por isso o convite da palavra, que renovemos a nossa mente na palavra, para que a gente possa quebrar os paradigmas antigos, para que a gente possa quebrar as convicções antigas que são contrárias à palavra, e termos uma vida realmente abundante, e vivermos uma vida realmente feliz, com base nos preceitos da palavra de Deus agora. Amém? Não sei se você já pensou isso, mas Deus sabe mais do que você,
Deus cuida de você, Ele é o seu Pai e Ele tem uma vida super abundante para você. Ele sabe mais do que você, Ele conhece muito mais do que você. Se você vai à palavra de Deus e em algum momento você vê que tem algo que é contrário a uma convicção que você tem, alguém vai ter que ceder. Imagina quem vai ceder. Você acha que a palavra de Deus vai ceder ou a sua convicção que tem que ceder? As nossas convicções precisam ceder diante da verdade da palavra de Deus. Acredite, Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para você. Renovar a mente é esse processo de descobrirmos, de aprendermos, de aceitarmos, de recebermos, aprendermos qual é a vontade de Deus, o que Deus tem para mim agora. Qual é essa vida abundante que Ele tem para mim? Eu quero andar na verdade. A alma próspera é a alma que anda na verdade. E a palavra diz que Jesus é a graça de Deus. Jesus é a vida. Ele é o caminho, Ele é a palavra. Jesus é a verdade. Quando a gente fala de andar na verdade, é andar na palavra, é andar em Jesus Cristo. Nós estamos falando da mesma coisa. E tem duas coisas importantíssimas que precisam acontecer para que haja transformação na vida de uma pessoa. Duas coisas importantes demais para que haja genuína transformação na vida de uma pessoa. A primeira delas é tornar-se uma nova criatura. Você pode dizer: eu sou uma nova criatura em Jesus. Não sei se você disse isso convicto, mas você precisa estar convicto disso. Se você está em Cristo Jesus, agora você tem uma nova identidade. Você não é mais aquele velho homem. Você não tem mais aquela velha natureza ligada a Adão, ao pecado. Mas você agora tem uma nova natureza. A vida, a natureza do próprio Deus está em você. Essa vida é Zoe. Jesus veio e deu Zoe para você. Agora a gente tem que viver de modo digno, com essa nova vida que Jesus trouxe para nós. Amém, gente? A palavra de Deus diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quantos creem nisso aqui? Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Essa é a primeira coisa que deve acontecer para que haja transformação genuína na vida de uma pessoa, se tornar uma nova criatura. Isso só pode acontecer através de Jesus Cristo. Isso só pode acontecer quando recebemos a verdade, quando recebemos a pessoa de Jesus e passamos a andar nessa verdade. Você nasceu de novo agora na família de Deus. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Tudo que era velho já se passou. Tudo que era velho já se passou. Você agora é uma nova pessoa. Você tem uma nova identidade em Cristo Jesus. E isso é o mais importante agora. Veja a carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 15, diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser nova criatura. A igreja de Jesus precisa entender, saber, conhecer, ter revelação sobre essa nova identidade. A igreja de Jesus em todos os lugares deveria ministrar isso constantemente, para que as pessoas pudessem entender que elas são novas criaturas. Elas possuem agora uma nova identidade, um novo modo de pensar, um novo modo de viver, um novo modo de constatar as circunstâncias e viver a vida. Deus tem uma vida superabundante para todos nós, a partir da perspectiva de um novo nascimento, a partir da perspectiva de uma nova identidade que nós recebemos em Cristo Jesus. Deus removeu completamente de nós a velha natureza, a natureza pecaminosa, e colocou em nós a sua própria natureza, através desse novo nascimento. A Bíblia diz que o homem caiu e o homem foi feito em perfeição, o homem foi feito em justiça, o homem foi feito em santidade, mas o pecado tirou o homem dessa condição, e a Bíblia diz que esse homem e toda a humanidade a partir dele se tornou pecadora, destituída, agora separada de Deus. Mas a Bíblia também diz que porque Jesus obedeceu e se entregou em nosso lugar,
Ele pagou o preço pelo pecado em nosso lugar, Ele levou a nossa natureza pecaminosa naquela cruz, e a Bíblia diz que Ele nos deu Zoe, a vida do próprio Deus, porque um homem, Adão, desobedeceu e a humanidade caiu e ficou separada, destituída. Esse homem desobedeceu e colocou a humanidade toda nessa condição, mas a Bíblia diz que por causa da obediência também de um homem, agora a obediência de um homem, a saber, Jesus Cristo, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora você é um filho de Deus, e um filho profundamente amado, altamente favorecido, um filho plenamente perdoado agora. Essa é a sua nova identidade. E por que renovar a mente e conhecer isso? Porque diversas vezes durante o dia, durante a semana, você vai ser bombardeado por pensamentos que tentam dizer para você o contrário do que a palavra diz. Deus não te ama, Deus não te perdoa mais, você já errou tanto que Deus não deve nem querer mais nada com você, você não vale nada, você não presta, você é igual ao seu pai ou ao seu avô, você não tem capacidade de nada, você não vai ser nada na vida. Pensamentos como estes, que muitas vezes vêm de assalto e você não sabe nem de onde apareceu, e muitas vezes vai entrando na mente, e aquele pensamento às vezes se torna uma altivez, se torna um sofisma, uma fortaleza que, quando estabelecida na mente da pessoa, impede que a pessoa veja a verdade. E a verdade, quem diz quem você é a palavra de Deus, essa é a verdade. Não deixe nada nem ninguém dizer que você é o contrário do que a palavra diz sobre você. Acredite, receba, confie no que o seu Pai Celestial diz sobre você. E você vai ver que a sua vida vai mudar da água para o vinho, você vai andar altaneiramente em Cristo Jesus. Amém, pessoal? No seu espírito, você nasceu de novo, você é uma nova criatura, e esse é o primeiro passo e o mais importante, para que você tenha uma vida, para que uma pessoa tenha uma vida genuinamente transformada em Cristo Jesus. E qual é o segundo passo? Importantíssimo nesse processo. O segundo passo é exatamente renovar a mente na palavra. Por isso o texto diz, mais uma vez, para que você possa relembrar: rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O mundo, seus conceitos e suas filosofias não tem nada para nos acrescentar ou nos ensinar. Muitas vezes, pessoas recebem e criam paradigmas em suas mentes por conta de ensinamentos que são completamente contrários à palavra de Deus, que ouvem em diversos lugares aí, às vezes por livros, às vezes por músicas, doutrinação em faculdades, por conta de segmento político, seja para um lado, para o outro, e tantas coisas que nos bombardeiam durante a vida. Mas a gente precisa, nós estamos no mundo, nós não vamos sair desse mundo ainda, nós estamos aqui até que Cristo venha e nos leve. E enquanto a gente está aqui, o que a gente precisa fazer, você que é uma nova criatura, que crê na palavra de Deus, o que a gente precisa fazer em meio a tudo isso, você não vai deixar de ler, de ver TV, ou de ir à faculdade, ou qualquer que seja essas coisas. Você vai simplesmente, vivendo tudo isso e tocando tudo isso, você vai, se estiver firmado na verdade, você vai ter condições e robustez e maturidade para, diante de tudo isso, saber discernir o que é bom e o que não presta. E o que não presta você deixa de lado, você joga fora e retém aquilo que é bom. Se é algo que é o contrário do que a palavra diz sobre você, sobre a sua natureza, a sua nova realidade de hoje, jogue fora e fique com o que a palavra diz. Aceite o que a palavra diz. Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas sofrem com medo, com depressão, pessoas sofrendo com estresse, com preocupação excessiva, com ansiedade, simplesmente porque pararam de dar ouvido ao que a palavra diz. Você é filho amado, você tem um pai que é por você, ele cuida de você. Você não precisa temer a nada se você tem fé em Cristo Jesus, ele está com você. Erga a sua fé, erga os seus olhos e olhe para Jesus.
o autor e consumador da sua fé. Nele você pode confiar, você pode ter uma vida feliz, abençoada, uma saúde sobrenatural. Ele é seu pai, ele cuida de você. A Bíblia diz que em Jesus nós temos provisão para tudo que a gente precisar, para todos os dias. Ele é a sua provisão. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades, diz a palavra. Às vezes o pensamento vai dizer que você vai falir, que você não tem mais jeito, que você não vai conseguir conquistar. E a palavra diz que em Cristo você tem toda a suficiência para ser feliz. Em todas as áreas da sua vida, abrace, aceite, escolha o que a palavra diz. Quando o texto diz rogar, rogar é pedir com insistência, tamanha a importância da coisa. Rogo-lhes, eu peço com insistência a vocês, que vocês renovem a mente de vocês. Vocês já são salvos, são novas criaturas, mas Deus quer que muito além de salvação, vocês vivam uma vida abundante aqui na terra ainda. Por isso o texto bíblico diz que nele nós podemos reinar em vida, e desfrutar de uma vida realmente feliz em Cristo Jesus. Quando renovamos a nossa mente na palavra, aí nós começamos a conseguir enxergar a vontade de Deus, o melhor de Deus, a agenda de Deus, o plano de Deus, e viver aqui, nessa vida, uma vida superabundante em Cristo Jesus. Ele tem melhor para você, Ele tem uma agenda melhor para você, Ele tem planos melhores para você. Confiem nele. E a palavra transformar aqui é metamorfo, que significa mudar para algo completamente diferente. Algo completamente diferente. A nossa mente precisa mudar para algo completamente diferente. Nossas convicções, gente, sem Jesus, eram outras convicções, comparadas às convicções que nós temos hoje pela verdade da palavra. Quantas coisas, quando você está na igreja ouvindo a palavra, ou você indo à palavra e lendo, quantas coisas a gente precisa deixar para trás, para viver uma vida realmente abundante em Cristo Jesus. E tem alguém que vai te ajudar nesse processo, o Espírito Santo que está em você. Ele vai te dar revelação, Ele vai te dar entendimento da palavra, Ele é por você. A gente precisa depositar toda a nossa fé em Jesus e escolher Jesus, receber, abraçar aquilo, acolher em nosso coração aquilo que a palavra diz sobre nós, e não o que as pessoas, o mundo ou as circunstâncias dizem sobre nós. Nós que estamos em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas agora. É como se você olha para esse texto e diz: portanto, irmãos, peço-lhes insistentemente, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se em algo completamente diferente pela renovação da vossa mente. Isso é uma coisa que Deus não vai fazer por você. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos ir à palavra. Por isso você está aqui na igreja de domingo após domingo, para ouvir a palavra, para aprender a palavra, mas não somente no domingo, ou apenas ouvindo o pastor, mas você mesmo, por querer conhecer mais Deus, e conhecer mais sobre essa nova criatura que você se tornou, você vai à palavra na sua casa, e você aprende com a palavra, e você tem a sua mente completamente renovada na palavra. Vocês conseguem perceber a importância da transformação a partir da renovação da mente? Conseguem perceber, gente? Quantas pessoas nascidas de novo, são salvos, são crentes em Cristo Jesus, hoje ainda vivem uma vida muito aquém daquilo que Deus tem para elas, porque não renovaram suas mentes na palavra para viver uma vida realmente superabundante em Cristo Jesus. Vocês conseguem compreender isso? Veja o que diz a palavra de Deus na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 8 e 9, dizem assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Você quer encontrar verdadeira paz? Renove a sua mente na palavra.
Essa paz vai arrancar a ansiedade. Você tem andado muito preocupado, ansioso com o que pode acontecer. Você ainda é um estudante, não sabe como vai ser a sua vida profissional ou como vai ser o seu futuro. Receba a paz que vem da palavra de Deus. Ele cuida de você. Na sua casa, muitas vezes, seus filhos estão vivendo uma vida que você tem certeza que Deus tem uma vida diferente para eles, e você ora por seus filhos, mas você ainda não tem visto o resultado. Creia na palavra de Deus e receba a paz que excede todo entendimento. A palavra diz que esse filho é uma promessa de Deus para você. Ele vai ser alcançado, o Espírito Santo vai alcançar ele, e pela palavra ele vai se render e viver essa paz de Cristo Jesus. Eu profetizo famílias funcionais em nome de Jesus, famílias abençoadas, famílias cheias da graça de Deus em nome de Jesus, famílias e casamentos fortes em nome de Jesus. Eu profetizo a paz que excede todo entendimento na casa de vocês, nos negócios de vocês, em nome de Jesus, onde quer que vocês estejam, a paz que excede todo entendimento. Por que a Bíblia diz que excede entendimento? Porque o entendimento que as circunstâncias trazem, natural, muitas vezes contrário ao que a palavra diz, tentam tirar a gente, desvirtuar a gente da verdade da palavra. Escute aqui, mesmo em meio a circunstâncias contrárias, mesmo sem sentir, creia, você é um filho amado e Deus é por você, Ele cuida de você. Sentindo ou não, Deus está com você. No dia que você acorda feliz, com vontade de orar e se emociona e sente aquele arrepio, que maravilha, Deus estava comigo. Eu tenho certeza, Ele estava com você. Mas o dia que você acordar e não sentir nada disso, você pode achar assaltado por uma conclusão errada na sua mente: hoje Deus não está comigo. Deus não se importa, eu estou sofrendo tanto, Deus não se importa com os pensamentos que sobem à nossa mente. Mas você que crê na palavra, e que sabe que essa palavra é a verdade, e sabe que ela é íntegra, você crê no que Ele disse, e o que Ele disse foi: eu estou com vocês todos os dias, até que se consume os séculos. Eu estou com vocês todos os dias, eu não vou deixar vocês, eu não vou abandonar vocês, não tenham medo, eu estou com vocês. E você substitui o pensamento errado pelo pensamento correto, e o pensamento correto é o que vem da verdade, da palavra de Deus, amém? A mente precisa ser cheia da verdade da palavra. Sem mudança de pensamento, não há genuína transformação no nosso agir, pensar, falar, viver. Provérbios 23:7 diz assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Porque o que vai refletir suas ações, seu modo de pensar e agir, é aquilo que está cheio do seu pensamento, que você tem uma alma e um pensamento que é, em nome de Jesus, influenciado pela verdade, pela palavra. E aí sim, uma psique, uma mente saudável, vai permitir, vai te dar a capacidade de você andar e viver uma vida realmente abundante em Cristo Jesus. Você consegue perceber que começa aqui, na mente? Você consegue perceber que faz sentido quando nós falamos o verdadeiro campo de batalha é esse? Muitas pessoas na igreja, muitas vezes ficam preocupados com o diabo, e tudo é o diabo para lá, é diabo para cá, e acham que a igreja é um exército que está batalhando contra o diabo e contra o inferno, quando a Bíblia diz que quem batalhou com o diabo e todo o inferno e os venceu, foi o Senhor Jesus naquela cruz. A Bíblia diz que na cruz, Jesus os expôs ao vexame público, quando triunfou sobre todos eles. O diabo foi desarmado, foi envergonhado, e hoje ele fica tentando lubridiar, enganar pessoas, lançando setas, dardos, pensamentos errados para desvirtuar essa pessoa da palavra. E quem não sabe a condição dele de derrotado, fica dando margem, vazão para ele, e ele vai brincando com a mente das pessoas. Mas quem sabe qual é a sua nova identidade em Jesus hoje, você sabe colocar o diabo no lugar dele, derrotado, desarmado. Nós não devemos nada para ele, nada para ele. Você é um filho, e filho amado, abençoado, salvo, remido, redimido em Cristo Jesus. O diabo foi completamente desarmado. Ele não pode mais brincar com a mente de todo aquele que sabe quem é em Cristo Jesus. Você sabe quem você é agora em Cristo Jesus? Se você sabe, então o diabo não pode mais brincar com a sua mente.
colocando em você preocupação, ansiedade, tristeza, dizendo para você que Deus não te ama, que você não tem mais perdão ou coisa desse tipo, você é profundamente amado em Cristo Jesus. Quantas pessoas chegam ao ponto de suicidar por conta de pensamentos que assaltam a mente, dizendo: você não tem mais jeito, a única saída para você agora é isso, é tirar a vida, não tem mais jeito. E quantas pessoas dão vazão a esse tipo de pensamento porque não sabem a verdade da palavra de Deus, a verdade, a genuína libertação que só a verdade da palavra de Deus pode trazer para nós. Pessoas aí fora sofrendo com isso, e muitas vezes pessoas dentro da igreja sofrendo com isso, porque pararam de dar ouvido à verdade. Lance fora todo o fundamento, tudo que você aprendeu antes de se tornar uma nova criatura, e aprenda agora um novo modo de viver, o viver da nova criatura em Cristo Jesus, segundo a verdade da palavra. É esse o caminho para que você tenha uma vida próspera e realmente abençoada. Amém, gente? Crer de forma correta nos levará a viver de forma correta. Quando a gente entende o poder de crer corretamente, você entende que quando você crer corretamente, você pensa, agora você pondera, você age, você vive de acordo com essa convicção correta que vem da verdade, que vem da palavra. Mas quando você não crê corretamente, você também age, vive, pondera de acordo com convicções que são completamente contrárias à verdade. E eu estou falando isso num mundo em que, para muitas pessoas, a verdade se tornou relativa. Já perceberam isso? Você tem a sua verdade, aquele outro tem a verdade dele, cada um tem a sua verdade. E se eu sentir que eu sou uma coisa, então eu sou, porque essa é a minha verdade. E se eu sentir que eu sou outra coisa, também eu sou, porque essa é a minha verdade. Você fica com a sua verdade, ele fica com aquela verdade dele, e cada um tem a sua verdade. Aí no mundo, a verdade ficou relativizada. Mas pela palavra a gente sabe quem é a verdade. A verdade é a palavra, a verdade é uma pessoa, e o seu nome é Jesus. Essa é a verdade que a gente precisa abraçar e receber e viver. É o que a palavra diz. Os fundamentos do mundo, as filosofias do mundo não nos servem mais. Não se amoldem, não vivam de acordo com os rudimentos do mundo, mas eu rogo a vocês, transformem-se pela renovação da mente de vocês na palavra, na verdade. Isso não é lindo, gente? Eu quero que você creia que, por maiores que sejam suas convicções, ou o que você aprendeu, mas que quando você compara com a palavra, escolha ficar com a palavra, porque Deus sabe mais do que você. Deus tem caminhos maiores, mais elevados para a sua vida. Creia e confie completamente nele. A carta aos Efésios, no capítulo 4, eu vou ler com vocês os versículos de 17 a 24. Esses versículos dizem assim: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Em quem está a verdade? Em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Quanto ao trato passado, a nossa vida, a nossa forma de viver antiga, passada, vos despojeis do velho homem, dessa velha natureza,
que se corrompe pelas concupiscências do engano, viu? Do engano, metodeia, das ciladas. E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Você pode dizer: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, eu sou santo em Cristo Jesus. É nessa hora que na sua mente você é assaltado por um pensamento que diz: você não é justo nada, você não é filho nada, você não é isso que a palavra diz, não é bem desse jeito, porque você erra, porque você peca, porque você fez isso, fez aquilo ou fez aquilo outro. O diabo às vezes lança pensamentos para tentar levar você à perspectiva das obras, daquilo que você pode fazer do seu mérito, enquanto a palavra está falando da sua natureza hoje. O pecador destituído separado não é porque pecou, mas porque ele tinha a natureza do pecado. O justo, o santo, o lavado, remido, redimido em Cristo Jesus, ele não o é porque ele praticou obras de justiça, mas porque ele recebeu uma justiça que lhe foi atribuída em Cristo Jesus, dada gratuitamente. Você não é salvo ou justificado por obra alguma, ninguém pode fazer isso. Mas a palavra diz que uma vez salvos, uma vez justificados, agora nós andamos em boas obras, amém? Porque a gente vai renovando a nossa mente na palavra e aprendendo essa nova forma de viver, e andamos agora em novidade de vida, e andamos e vivemos em boas obras. Jesus tem boas obras para que a gente possa andar nelas, amém, gente? Essa é a verdade que nos capacita a vencer no campo de batalha da mente. Amém? Você entendeu isso? Diga uma verdade, pense uma verdade que você já foi estabelecida nela e que vai te ajudar a viver essa vida e a, conseguir vencer nesse campo de batalha da mente. Uma verdade. Quem pode me dizer? Eu sou salvo. Nada pode tirar isso de você. Quem pode me dizer? Eu sou amada. Isso aí. Fique convicta nisso. Qual a verdade que você tem de convicção? Eu sou favorecida em Cristo Jesus, é isso aí. Se você chegou à conclusão pela palavra, de que você é amada, favorecida, abençoada, se você chegou a essa conclusão, não saia dessa posição por nada nem ninguém. Qualquer que seja o pensamento, circunstância ou conclusão natural que alguém possa te apresentar, que seja diferente dessa realidade, pode jogar fora. Pode jogar fora. E quando vier o pensamento de assalto, você pode substituir ele pela verdade da palavra. É isso que vai fazer você vencer nesse campo de batalha da mente. Quando eu digo que a gente precisa estar imerso nessa verdade e através de tudo que a gente puder. Eu estava aqui hoje no louvor e eu comecei a prestar atenção no que a gente estava cantando, muitas coisas que a gente estava cantando, e eu já disse para vocês, a gente não canta qualquer coisa aqui. A gente canta a verdade, a gente canta a graça, a gente canta a fé, amém, gente? Nós amamos tanto a palavra, que a gente canta a palavra, a gente ora a palavra, a gente ministra a palavra, porque eu sei, principalmente em relação à música, você está me ouvindo aqui, e talvez você retenha 15, 20% do que eu estou falando, amanhã você já não vai lembrar de tanta coisa, mas a música que nós cantamos aqui, vai grudar igual a chiclete na sua mente, e você vai sair cantando. E sabe o que a gente cantou hoje? Uma certeza eu tenho, eu sou amado. Uma certeza eu tenho, eu sou amado. Certamente Deus guarda os seus filhos. Você é filho? Certamente Deus guarda você. Eu estou seguro, eu sou filho. Nós cantamos, o Rei dos Reis me guarda. Nós cantamos, os céus estão abertos para eu desfrutar de tudo que Deus tem para mim. Nós cantamos, eu creio, milagres vão acontecer aqui.